Então esses aí são aqueles que a gente escolhe com o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. É muito bom estar aqui. É muito bom rever vocês, né? Aleluia. Como o pastor José falou, ele ia lá novinho, Era. Vocês novinhos, a gente tudo novinho, tudo magrinho. Hoje eu sou graça, tudo magrinho, é verdade. novinho, né? Ai, Jesus, e a gente cantava, pregava, fazia evento em São Paulo, de um lado pro outro. E Deus, era tão bom, né? E os nossos filhos cresceram tudo assim, né? No meio disso, louvando a Deus, vendo a gente louvar o Senhor. E aí o tempo passou, né? Cada um seguiu seus caminhos, né? Seus ministérios e tudo mais. E aí nós fomos nos reencontrar em 2023. Foi verdade. 45 anos. 45 anos. 5 anos em conjunto que a gente cantava. 45 anos, gente. Não é coisa, né? Não vou falar, né? Quantos anos eu tenho. Mas, assim, né? Também sou avó. Olha. Tenho 2 netos. Olha também. Né? E aí, nós nos reencontramos ali, né? Hoje mesmo eu estava com meu sobrinho, ele falando desse evento, né? Para a namorada dele. Foi almoçar conosco e falando do evento, né? Eu falei, eu vou estar hoje lá, no lugar do povo que faz parte desse movimento. Aí a gente começou a rir ali e ele puxou vídeos daquele dia e foi muito gostoso, é muito bom estar aqui com vocês, né? Glória a Deus. É um tempo muito precioso de Deus. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é Deus de coisas novas, que se renovam a cada dia, né? E Deus sempre tem novidade para as nossas vidas. Isso nos alegra, isso traz um conforto, uma esperança de que o nosso futuro vai ser muito melhor do que o nosso passado. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a esperança do servo de Deus. De que o nosso futuro é sempre melhor. É sempre melhor, porque Deus já está no nosso futuro. Glória a Deus. Deus já está lá. Aleluia. Deus não é pego de surpresa, não é? Deus já está lá. Aleluia. E já conhece o nosso futuro. E já preparou para nós um futuro de bênção e de paz. Amém? Aleluia. E eu quero que vocês saibam que eu estou muito feliz. Quando o pastor me chamou, falei, com certeza, pastor. Eu nem sabia o dia, nem a data, nem nada, né? Depois ele falou, qual dia? Eu digo, desses dias aí. Aí eu falei assim, mano, vamos conversar, fala um dia aí. Eu tô aí, tô disposta. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu filho viria comigo hoje também. E felizmente, né, estava falando com a pastora, acabou batendo o carro essa semana e acabou não tendo condições de estar vindo, né, com o carro. Aí ele falou comigo ontem, mãe, mas aí como você faz? Eu vou de Uber, meu filho. Meu Uber falhou, eu vou de Uber. E aí, graças a Deus, aqui chegamos. Moro lá próximo, Dia do Chaves, sabe que não é perto, né? É longe. Mas Deus me trouxe aí em paz e vamos voltar em paz, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Estamos nesse mês, né? Esse mês das mulheres, um mês festivo, um mês abençoado, onde nós lembramos, né? Reconhecemos a importância da mulher, né? Separamos esse tempo para celebrar e reconhecer isso, né? A importância do trabalho da mulher, do esforço da mulher e de como ela é importante, né? Na casa, na família, na igreja, no ministério e em todo lugar que Deus quiser que ela esteja. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi um dia muito comemorado, festejado. E nós, como mulheres, nos voltamos para as mulheres da Bíblia, que são o nosso exemplo,
de mulheres, né? Trazendo aquilo que é um exemplo para nossas vidas. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Reis. Glória a Deus. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4. Oh, glória. Aleluia. Obrigado, Jesus. No versículo 8, que diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição, comer pão em sua casa. Depois disso, sempre que Eliseu passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem, que sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho, um cômodo, uma habitação de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candelabro ou lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Amém? Vamos ficar aqui. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Sim, Senhor. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Sim, Senhor. Ministra aquilo que tu queres. Queremos ouvir a tua voz e as tuas direções para a nossa vida nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode se sentar, queridos e queridas. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos na Bíblia a importância das mulheres. Por toda a Bíblia nós vemos as mulheres trabalhando, fazendo algo relevante, né? Trazendo soluções em situações difíceis por toda a Bíblia. Eu sei que nesses dias vocês falaram de Joquebede, falaram de Raabe e de Ana. Isso. Então eu vi, né, mulheres que tiveram importância: Débora, Abigail, Ruth, Noemi, e por aí nós vamos, né, vendo que as mulheres sempre tiveram influência, né, na Bíblia, tiveram influência. Vemos que as mulheres acompanhavam o ministério de Jesus e serviam a Jesus no seu ministério terreno. Como? Com seus bens, com o trabalho. Elas sustentavam o ministério de Jesus. As mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Essas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus foram até o fim, foram até a cruz, ficaram aos pés da cruz, ficaram firmes com Jesus. Alguns discípulos de Jesus se esconderam, a maioria, né? Mas elas ficaram lá até o final, resistiram à opressão, resistiram ao medo e ficaram até o fim, vendo Cristo sendo crucificado. Foram ao sepulcro, continuaram seguindo o Mestre. Vemos Maria dizendo: oh, mostra-me aonde você o colocou, sem saber que o jardineiro era o Senhor. Foram até lá, ficaram firmes. Essas mesmas mulheres receberam o direito de subir ao cenáculo, pois permaneceram em oração para receber o Espírito Santo. Elas receberam o direito de subir ao lugar alto, aonde só os homens podiam subir. Elas receberam a partir dali o direito de subir ao cenáculo. Ficaram junto com os
os homens esperando o derramar do Espírito Santo e foram cheias do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essas mulheres continuaram avançando e servindo ao Senhor com dons, habilidades, recursos financeiros. Que coisa extraordinária! Nós vemos Lídia, vendedora de púrpura, comerciante. Ela fez da sua casa uma igreja, um lugar de pregação do Evangelho. Aleluia! Jesus. Vemos Priscila e Áquila, seu esposo Áquila, que ensinavam a palavra e fizeram discípulos, ensinaram a Apolo. Nós vemos Febe, que foi a primeira presbítera reconhecida. Foi achado o túmulo de Febe e lá estava escrito: presbítera Febe. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vemos Trifena e Trifosa. O nome é feio, né? Mas esse trabalho é bonito. Que diz que elas, em Romanos 16, diz que elas trabalhavam arduamente para o Senhor. É verdade. Não trabalhavam pouco, não. Diz que elas trabalhavam arduamente. O nome delas está lá. Paulo as citou. Paulo reconheceu essas mulheres. Aleluia. Né? Já que muitos gostam de usar Paulo, né, para falar que a mulher deve ficar em silêncio, né? Foi Paulo que também reconheceu essas mulheres e o trabalho delas. Todas essas mulheres conseguiram avançar, mesmo em meio às dificuldades do seu tempo, em meio às perseguições e dores que elas podiam estar vivendo. Imagine que as mesmas perseguições que os discípulos homens sofriam, elas também sofriam, mas não pararam de servir, não pararam de trabalhar, não pararam de doar recursos. A maior fonte de recurso do ministério da primeira igreja veio do trabalho das mulheres. Olha que coisa linda! Aleluia! Deus ainda continua contando conosco. Aleluia! Deus ainda continua contando com você, com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua dedicação. Amém? Muitas mulheres tiveram um nome falado, um nome reconhecido. Algumas, no entanto, não tiveram seu nome reconhecido, mas tiveram a sua história contada. E nós vemos o caso dessa mulher que me impacta muito, a Sunamita, porque o seu nome não é falado, mas a sua origem é relatada, a sua vida é descrita e o que ela viveu é descrito. Essa mulher que a sua vida revela um equilíbrio emocional incrível, que eu fico assim, tenho que aprender mais. Né? Ela tinha uma intensa sabedoria, tinha fé, tinha perseverança, era hospitaleira, compromissada com Deus. Essa mulher não teve o seu nome revelado, né? Somente a sua origem. Qual é a sua origem? Ela está ali descrita como a Sunamita, porque ela era da cidade de Sunem. A cidade de Sunem era da tribo de Issacar, uma das 12 tribos de Israel. De Sunem a Bíblia relata duas mulheres, uma, a Sunamita do Cântico dos Cânticos, né? Cânticos de Salomão, que era uma mulher pela qual o rei se apaixonou, mas ela era noiva de um pastor de ovelhas. E o rei deu tudo, levou ela em cortejo, mostrou, deu presentes, riquezas e tudo mais para que ela desistisse do noivado e ficasse com ele. Mas essa mulher não quis saber. Essa mulher preferiu o pastor de ovelhas, o seu noivo, e ficou com ele. Essa mulher é contada ali no Cânticos dos Cânticos.
E temos a outra sunamita, que é essa de Eliseu, nesse lugar de Sunem. Então, história de duas mulheres. A sunamita de Cânticos diz que ela era muito bonita. Aqui não se descreve se ela era bonita ou não, diz que ela era rica, mas que com certeza ela tinha uma beleza interna muito grande, porque conseguia ver com os olhos da fé, conseguia ver com os olhos de Deus. Mas em Sunem também teve duas grandes guerras. A guerra de Gideão, que foi ali, nessa região de Sunem, onde Gideão viveu um grande milagre, né? Com um exército de mais ou menos 135 mil soldados, diz que eles eram inumeráveis como a areia do mar. Eles foram derrotados pelos 300 de Gideão. Então, porque Gideão confiou em Deus. A segunda guerra foi a guerra de Saul, que morreu ali com Jonatas, seu filho. Porque Saul, diferente de Gideão, não confiou em Deus. Foi buscar, consultar uma médium, né? Lembram disso? Foi consultar a médium para saber, né, como seria a batalha, e ele morreu nesse lugar. O profeta Eliseu passava pela residência dessa mulher. Ele, em suas caminhadas proféticas, ele passava pelo caminho de Sunem, passava pela casa dessa mulher. Eliseu morava em Samaria, mas ele gostava de ir para o Monte Carmelo orar. E ali a gente entende que não é muito caminho, né? Tinha que fazer um desvio meio grande para chegar lá. Mas como ele dirigia a escola de profetas, cargo que ele assumiu do profeta Elias, e que Elias assumiu de outros profetas, porque havia já a escola profética naquela época. Então Eliseu, ele fazia as excursões proféticas, ele andava por vários lugares fazendo as suas conexões proféticas, e em algum momento ele chegava a Sunem, porque de Sunem era fácil ele ir para o Monte Carmelo. Eliseu passava por ali. Aquela mulher viu e constrangeu Eliseu a comer pão em sua casa. Diz que o constrangeu e deu pão para ele. E todas as vezes que ele passava, ela chamava ele para comer com eles, dar uma refeição. E aí, certo dia, ela diz assim: vejo que esse é um santo homem de Deus. Talvez ela tivesse visto outros que não fossem tão santos homens de Deus. Por isso ela esperou durante um tempo, percebeu que ele era um santo homem de Deus. Peço-te que faças um pequeno quarto, uma habitação. Coloquemos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candelabro. Ela era uma mulher sábia, e ela estava criando um ambiente para a presença de Deus habitar. Ela estava criando um lugar para a presença de Deus estar na sua casa. Aleluia! Olha que sabedoria! Ela era hospitaleira, né? A palavra de Deus diz que muitas vezes trazemos para a nossa casa quem? Os anjos, né? Hospedamos anjos quando somos hospitaleiros. Mas Jesus também diz que quem desse um copo de água para um profeta receberia galardão de profeta. Alguns estudiosos dizem que talvez essa mulher, talvez Jesus estava fazendo referência a essa mulher. Olha que coisa linda. Então Jesus talvez falou dela ali quando disse sobre isso, porque ela é essa mulher que se preocupou em cuidar do profeta. O profeta não pediu, ela se moveu para abençoar o profeta e para cuidar do profeta.
Ela estava criando esse ambiente. E o que significa essa cama? A cama representa o descanso em Deus, um lugar de descanso em Deus. Simboliza também milagres e transformação. Ela também pediu uma mesa, e a mesa representa a comunhão com Deus, né? A mesa é o lugar da comunhão, é onde nos sentamos. A mesa é esse lugar aonde nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. Ela pediu uma cadeira. A cadeira representa uma posição de autoridade e de governo dado por Deus. E ali Eliseu era essa posição, ele tinha essa posição de autoridade, de governo. E o candelabro representa a luz, a direção do Espírito Santo. Aleluia. Em nossas vidas. Glória, Amém? Jesus. O profeta viu a hospitalidade dessa mulher. E aí, hoje nos nossos dias é muito difícil isso. Perigoso, não é? Temos medo de ser hospitaleiros. E devemos ser prudentes, né? Nos tempos atuais que vivemos. Mas essa mulher, ela percebeu que aquele era um homem de Deus. E ela disse: eu não posso deixar ele nessa condição. Precisamos ter um lugar para ele. E ela falou com sabedoria ao seu marido, né? Vejo que ele é um homem de Deus. Vamos fazer algo, né? Por ele. E esse homem, o seu esposo, aceitou, né? Aquilo que ela estava falando. E assim, quando o profeta vai passando novamente por Sunem, ele já tem lá o puxadinho, né? O cômodo dele já está feito, o quarto dele, lugar para deitar, já está tudo certo, aleluia. Assim, ele olha para aquela mulher e pergunta: Geazi, que era o servo dele, vai lá, descobre o que essa mulher precisa, que eu vou abençoar ela. Não é? Eu vou abençoar essa mulher. Olha o que ela está fazendo por nós, Geazi. Descobre qual é a necessidade dela. A mulher diz: não preciso de nada, né? Minha vida é boa, eu estou no meio da minha família, eu tenho tudo. Ela era uma mulher de posses, de condições financeiras boas. Ela disse: eu não preciso de nada. Geazi fala: não precisa de nada, mas ela não tem filho. Ah, tá, ok, então chama ela. Aí chamou a mulher. E aí ela falou assim: ó, eu tenho filho, meu esposo já é de idade e eu não tive filhos. O profeta olha para ela e diz: olha, no tempo determinado, seria daqui um ano, você terá um filho. E essa mulher fez igual Sara, né? Sara também se espantou. E essa mulher falou: olha, não brinca comigo não, não zomba, não brinca. Não brinca com essas coisas, né? Isso é coisa séria, né? Vamos dizer assim, né? Isso é coisa séria, isso não é coisa para brincar não, profeta. E aí, essa mulher, dali um tempo determinado, ela tem um filho, né? Deus abençoou essa mulher e ela tem um filho que o profeta Eliseu profetizou, ok? Então, como diz no versículo 17, no 16, né, ela disse: olha, não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Tipo, isso pode ser uma ilusão, eu não quero ficar iludida, eu já estou acostumada com essa situação. É mais difícil viver com uma ilusão. Eu já me acostumei a ser uma mulher sem filhos. Não me iluda, não me iluda com algo que eu não vou ter. E então o profeta diz a ela que no ano seguinte, no versículo 17, por volta daquela mesma época, diz que ela teria um filho, né? E ela teve um filho, deu à luz um filho. Versículo 18: o menino cresceu
E certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. Era tempo da colheita, e lá estavam eles colhendo, fazendo a colheita. E de repente esse menino começou a gritar ao pai, dizendo: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse então para um dos seus empregados: leve ele para a mãe dele. E o servo, o empregado, pegou o menino e o levou para a mãe. E o menino ficou no colo da mãe até o meio-dia e morreu. E ela subiu ao quarto. Para onde ela foi? Quarto. Qual quarto? Profeta. Ela não podia ter deixado o menino lá na sala, ter colocado o menino no quarto dela, na cama dela. Ela não podia ter deixado o menino no quarto dele, sei lá, em qualquer outro lugar. Mas ela colocou aonde? No ambiente. Ela colocou o ambiente que ela havia preparado. Aleluia. Glória a Deus. Ela colocou na atmosfera. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Ela deixou o filho morto naquele lugar. Aleluia. Aleluia, Jesus. E aí ela sai do quarto. Gente, para pensar uma coisa dessa. Seu filho morreu. Você pega o filho, coloca no quarto, na cama do profeta, e sai como se nada tivesse acontecido, e vai até o esposo e pede para ele dar um servo com jumento, né? Porque ela ia se encontrar com o profeta. Não fala para o esposo que o filho morreu. E o marido fala: mas por que você vai lá? Não é sábado, não é lua nova, não é tempo de fazer oferta nem sacrifício, por que você está indo lá? Aí ela pega e fala: está tudo bem. Uau. Né? Gente, se algumas de nós, não vou falar todas, né? Porque deve ter algumas outras solamente por aí. Mas tipo assim. Tipo assim, né? Daria uns gritos nesse marido, né não? Você levou meu filho para pegar sol, meu filho morreu, o único filho que Deus me deu, já ia dar uns gritos nesse homem, já ia a roupa quebrar, não é não? Já ia sim. Olha, por que você deixou o menino ficar lá no sol? Por que você deixou? Ainda manda trazer aqui, nem veio trazer, mandou um servo levar. Não ia dar uns gritos nesse homem? Agora meu filho está morto, e se descabelar. Bom, não foi isso que ela fez. Olha o equilíbrio emocional dessa mulher, gente. Olha que equilíbrio. Como essa mulher lida com a dor que ela estava sofrendo. Como essa mulher lida com aquilo, aquela crise, aquele momento de morte, aquela situação. E aí vem a pergunta para você, vem a pergunta para mim: como lidamos com as nossas dores? Verdade. Como lidamos com os nossos problemas? Às vezes problemas menores que isso, né? Porque esse é o último nível, a morte. Olha como ela lidou. A morte de um filho, o único filho que ela tinha. Essa mulher lida com uma impressionante clareza de pensamentos. Ela sabe o que ela tem que fazer. E ela toma decisões a partir da morte do filho. E a decisão não é chamar o marido para fazer o enterro do filho. Alô? Ela não chama o marido para ajudar a resolver a situação. Muitas vezes nós buscamos nas pessoas a solução que elas não podem nos dar. É verdade. Muitas vezes oprimimos a outra pessoa porque queremos da outra pessoa
Quem pode? Aleluia. Glória a Jesus. E ela foi de encontro ao profeta. E ela disse para o servo: não pare, né? Não pare. Vamos até chegar lá. E quando o profeta viu que ela vinha de longe, ele a reconheceu. E ele disse ao seu servo Geazi: corre de encontro a ela e veja o que ela está trazendo aqui. E assim Geazi foi de encontro, mas Geazi perguntou para ela: está tudo bem? E ela só disse que estava tudo bem. Olha que mulher, gente. Já não era o servo do profeta? Ela já não podia já abrir a bocona? Não podia já falar um monte? Olha, profeta, você prometeu o filho que ela está morto. Ela não podia já? Fala com o profeta. Não, quantas vezes nós fazemos isso, né? Quantas vezes nós reclamamos, falamos com pessoas e ela falou: não. É mais ou menos aquele ditado, né? Por que eu vou falar com o Papa se eu posso falar direto com Deus? Não. Então ela foi direto na fonte, na solução. Ela foi direto onde tinha resposta. E aí, sabe o que essa mulher continua? E quando ela chega diante do profeta Eliseu, ela desaba. Porque há um lugar certo para a gente desabar. É verdade. Há um lugar certo. Existe a hora certa. Existe a pessoa certa. Não é com todo mundo que você pode falar dos seus problemas. Não é para todo mundo que você pode compartilhar as suas dores. Não é com todo mundo e não é das outras pessoas que você deve exigir respostas. Existe um lugar aonde você deve chegar e falar da dor que vai no seu coração. E este lugar é aos pés do Senhor, porque Eliseu aqui representa o ministério de Jesus Cristo. E essa mulher se lança aos pés do profeta Eliseu. E quando ela se lança aos pés do profeta Eliseu, Geazi vem para tirar ela dos pés do profeta, porque ela estava chorando agarrada no profeta, e Geazi vem para tirá-la. E então o profeta Eliseu diz: deixe-a em paz, deixe-a em paz. A religiosidade, queridos, não tem solução. A religiosidade não suporta ver a nossa dor. É verdade. Porque ela não tem resposta para a nossa dor. É verdade. A religiosidade não tem poder de curar. A religião não tem poder de curar. Mas Eliseu, que representava Cristo, que representa a graça, disse: deixe-a. Aleluia. Deixe-a. Oh, aleluia. A graça alcançou aquela mulher naquela hora. E ele disse: eu não sei o que ela tem, porque o Senhor encobriu, né? Vejo que ela está em amargura. Mas aí ela diz para o profeta Eliseu nesta hora: Deus não havia revelado a Eliseu, só viu que ela estava em angústia profunda. E aí ela abre a boca e disse: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Olha, não me iluda, né? E aí ela fala isso: eu não pedi um filho, mas Deus, a gente entende que ela estava dizendo: mas Deus me concedeu um filho. E se Deus me concedeu, subentende-se isso no texto, se Deus me concedeu um filho, o mesmo Deus que me concedeu tem o poder de ressuscitar. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia. Aleluia.
essa mulher fala isso ao profeta. Então o profeta diz para o seu servo Geazi: ponha a capa dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Oh, glória! Aleluias, aleluias. Pegue o meu cajado e corra, Geazi, e não pare por nada. Se você encontrar alguém no caminho, não pare, não responda, não cumprimente ninguém, vá direto até o menino. Aleluias. Coloque o meu cajado sobre o rosto do menino. Aleluia. Jesus. Quando Eliseu dá essa ordem, a mulher vira para Eliseu e disse: tudo bem, a religião pode ir, mas eu fico com a graça. É verdade. Se você não for, eu não vou. Se você não for, Eliseu, eu fico aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu fico aqui. Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, eu não irei. Então Eliseu foi com ela. Oh, glória! Aleluia! Percebe? Frieza, direção, sabedoria. Não era uma mulher desequilibrada, não. Não era uma mulher que vivia de emoções, sabia o que queria. Tudo bem, estou amargurada sim, mas não vou sair do desespero não, atrás de Geazi não, meu filho. Vou com você, Eliseu. Se você for, eu vou. Se eu não for, se você não for, eu não vou. Porque ali ela sabia que ela teria resposta. É verdade. É mais ou menos o que Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faças subir deste lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Quando a presença está, os milagres acontecem. Aleluia. E ela sabia disso. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Havia um ambiente que essa mulher havia preparado. Ela não era uma mulher sem sabedoria. Ela criou um ambiente, ela criou uma oferta, ela criou um lugar. Qual é o ambiente que você tem criado para a presença de Deus na sua casa? Glória. Qual é o ambiente que existe na sua casa onde Deus pode vir, entrar e operar Meu milagres? Deus. Aleluia. Aleluia. Qual o ambiente? Glória a Jesus. Nós criamos os ambientes que queremos. Oh, aleluia. Nós criamos uma sala confortável para os nossos visitas. Perfumamos a nossa casa, limpamos. Qual é o ambiente? A sua casa tem louvor. Meu Deus. A sua casa tem adoração. Oh, aleluia. A sua casa tem palavra de Deus durante o dia. Na hora que você está na sua casa, qual é o ambiente que está dentro da sua casa? Oh, aleluia. Ela sabia o ambiente que ela tinha criado. Ela era uma mulher segura em Deus. Ela sabia qual era o ambiente, Aleluia. qual era o poder da oferta. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glórias. Ela era uma pessoa de visão. Oh, Uma aleluia. pessoa de atitude. Aleluia. Aleluias. A religião não tem poder para mudar coisa alguma. É verdade. Somente a graça. É verdade. Somente o Cristo crucificado e ressurreto. Aleluia. Glória a Jesus. Por isso, Geazi chega lá no lugar. Ele vai na frente e ele coloca o cajado de Eliseu sobre o menino, como Eliseu mandou, e nada acontece. O menino não ressuscita.
Porque a religião não tem poder de trazer vida. E Geazi volta correndo, encontra com Eliseu e diz: nada aconteceu. A criança realmente está morta. Então Eliseu chegou na casa daquela mulher, subiu ao cômodo e o menino estava morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, deixou os dois fora daquele quarto e deitou-se sobre o menino, boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Aleluia. E enquanto ele se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É na obra de Cristo que nós temos o poder da ressurreição. Oh, aleluia. É quando colocamos as nossas mãos sobre as mãos dele. Glória a É Deus. quando colocamos o nosso rosto nele. Glória a É quando colocamos o corpo do nosso Senhor. Glória a Deus. A vida, Yes. a ressurreição, aleluia, aleluia. Yes. É quando a vida começa a entrar dentro de nós e mudar a nossa vida, e mudar as circunstâncias, aleluia. Aleluia. Eliseu se levantou e começou a andar pelo quarto. Yes. Glória a Deus. E depois ele sobe de novo na cama e se debruça de novo, Oh, mais uma aleluia. vez sobre o menino. Glória a Deus. E o menino espirra 7 vezes e abre os olhos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. A obra completa. Aleluia. 7 vezes. É verdade. Completo. 7 fala do completo, do número completo. Aleluia. Eliseu chama Geazi e o manda chamar a Sunamita. Você imagina isso, você do lado de fora esperando pacientemente um negócio desse? Né? É verdade. Que mulher, gente! Que mulher, como temos que aprender com uma mulher dessa? Às vezes eu vejo coisas na Bíblia que eu falo assim, né? Tapa, né? A gente fica assim, eu falo, Senhor, eu preciso aprender muito, crescer muito, né? A gente vê às vezes criança, né? Aquela criança do rei na mão, a menina, Sim. falar aquilo, gente, aquilo não tapa, não é? Pá, porque né? Que coisa! Então nós precisamos olhar para esses exemplos na Bíblia e ver que não estão lá por acaso. Foram registrados pelo Espírito Santo para nos ensinar como agir em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos desesperadores, porque este é o momento que ela teria total direito de entrar no desespero. Correto? Sim. Perder um filho, seu único filho, da maneira como perdeu. Mas ela mantém sua fé, ela mantém a sua perseverança, ela mantém um equilíbrio para tomar atitudes corretas. Porque se ela não tivesse esse equilíbrio emocional, ela teria enterrado seu filho. Ela teria enterrado seu filho. Ela teria chorado, pranteado e chamado o marido, vamos enterrar, morreu. Mas ela pensou, analisou com a mesma fé que fez ela criar o cômodo, né, para o profeta, fez ela buscar o profeta e buscar o milagre, buscar a resposta no lugar certo. Aleluia. Havia um ambiente de ressurreição naquele lugar. Havia uma oferta que falava. Havia uma oferta que falava. Passados alguns
alguns anos, né? Esse menino ressuscitou e seguiu a vida, e tudo bem, glória a Deus, aleluia. E sabe o que aconteceu? Alguns anos depois, Eliseu profetizou que uma seca, fome, viria sobre Israel. E aí ele disse para essa mulher: vai para outra terra, peregrina por onde você puder, porque Deus vai enviar fome sobre essa terra durante 7 anos. Glória a Deus, glória a Deus. Eliseu, ele recebeu a porção dobrada de Elias, certo? E os milagres que Eliseu fez foram duplos, né? Multiplicou-se. Ele fez 2 vezes mais milagres do que Elias. A porção dobrada deu a ele também a unção de fazer milagres dobrados. Ele fez 2 vezes mais milagres do que Elias. Mas os juízos também vinham dobrados. Quando Elias profetizou que haveria fome sobre Israel, foram por 3 anos e meio. Mas quando Eliseu, por causa da unção dobrada, profetizou fome, foi por 7 anos. A porção dobrada era para bênção, mas também para juízo. E aí essa mulher, ela vai para a terra dos filisteus, porque na terra dos filisteus não tinha fome. Porque o juízo não era para os filisteus, o juízo era para os israelitas. Terminados 7 anos, capítulo 8, terminados 7 anos de fome, tempo que Deus tinha falado, essa mulher diz: eu vou voltar para a minha terra, porque acabou o tempo que o profeta falou. Então ela volta para a sua terra, e quando ela chega na sua terra, ela descobre que ela não tinha mais bem algum. Ela tinha perdido todos os seus bens. Todos os seus bens foram tomados, foram para o governo, foram para outras pessoas. Ela perdeu o direito da terra, perdeu os bens dela. E aí ela faz o seguinte: eu vou até o rei e vou clamar de volta os meus bens. Olha, essa mulher, como diz, né? Ela é arretada. Ela sabe aonde ela vai, com quem ela tem que falar. Como eu disse, ela não ficou falando para um para outro, não. Ai, gente, perdi tudo. Ai, gente, eu comecei a ser o profeta e agora olha o que deu. Não tenho nada, voltei. Vou viver na Pindaíba. Não. O que ela faz? Eu vou para quem pode resolver. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. E aí ela vai diante do rei. Mas o que eu acho lindo nisso é que o Espírito Santo faz questão de deixar retratado aqui essa história. E deixar registrado algo que para muitos pode parecer uma coincidência, mas nós sabemos que no reino de Deus não existe coincidências, mas sim cristocidências. Então ela é relatado ali o quê? Que naquela hora que ela está indo de encontro ao rei para pedir de volta os seus bens, quem está lá conversando com o rei? Geazi. E Geazi está contando a história de quem para o rei? Da mulher que o profeta Eliseu ressuscitou o filho. Está contando justamente a história dela para o rei. E nesse momento a mulher entra. E aí Geazi fala: é ela, mulher, de que eu estou falando. E o rei vira para ela e fala: é verdade essa história? Me conta você então agora a história. E ela conta a história. E quando ela termina a história, oh, aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando ela termina
história, o rei diz assim: esta é a mulher, né? Geazi fala, esta é a mulher, e este é o filho dela, porque o filho dela estava junto, estava lá, né? A quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse a história e ela confirmou os fatos. E então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou ao oficial isso: devolva, restitua, Aleluia. tudo que pertencia a ela. Meu Deus. Inclusive toda a renda das colheitas. Olha. Desde o dia que ela saiu do país Meu Deus. até o dia de Meu hoje. Deus. Aleluia. 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 A oferta fala. É verdade. A oferta que ela fez era uma oferta tão simples. Uma oferta tão simples diante dos milagres que essa mulher recebeu. Verdade. Era uma oferta passageira, porque a nossa oferta é passageira. Você ofertou aqui hoje, ofertamos aqui hoje, passou, gente. É passageiro. Mas o que Deus faz na nossa vida, glória a é Deus. eterno. Aleluia. Obrigado. Essa mulher jamais poderia entender que a oferta dela traria ressurreição ao seu filho. Essa mulher jamais iria entender que por causa da sua oferta todos os seus bens foram restituídos. Glória a Deus. Aleluia. Mas, queridos, restituição, ressurreição, restituição e com juros. Não é só devolve a terra lá, tudo bem, e aí viva agora, vai se levantar, não. Restitui o lugar, restitui a terra e dá a ela toda a renda, dá a ela o recurso que foi ganho com a terra dela durante esses 7 anos. Meu Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Isso é o poder da oferta. É verdade. Isso é o poder quando criamos ambientes proféticos. Aleluia. Quando criamos atmosferas de vida. Quando criamos lugares aonde o Senhor deseja habitar. Aleluia. Uma mulher que sabia com quem devia falar. Essa é a nossa grande missão. Todos na Bíblia retratam essa mulher como uma mulher hospitaleira. E eu quero retratá-la hoje aqui como uma mulher de equilíbrio emocional. Glória a Deus. Extremamente equilibrada no meio da dor. É verdade. Sabia com quem falar e a hora que falar. E sabia também com quem não devia falar. Não vou contar nada pro meu marido. Tadinho, vai resolver. Não tem condição. Mas muitas vezes a gente não faz isso. A gente vai, né? E a gente não fala não, mas assim, oh, meu amor, preciso resolver isso. Você não está entendendo? Eu estou passando por isso. Você não está vendo a situação, não sei o quê, né? Então assim, a gente já é mais emocional, né? As mulheres ainda mais, né? E a gente já quer resolver as coisas do nosso jeito. E ela fez o seguinte, falou, não foi meu marido que me prometeu filho, eu vou buscar Deus, Deus que falou. Eu vou para Deus. Quantas promessas que Deus dá para nós, a gente fica exigindo resposta do pastor, de intercessor, de bispo, de missionário, e a gente fica, né? Mas foi Deus falando. Exatamente, se foi Deus que falou, fale com Deus, que Deus vai dar a resposta. Porque Deus tem solução. Oh, aleluia. Porque Deus tem ressurreição. Creio. Porque Deus tem restituição. Aleluia. Não busque em qualquer lugar. Glória a Não Deus. saia desesperado como uma barata tonta, não. Você tem um Deus todo-poderoso.
obedecemos ao Senhor, ainda que possa aparecer morte no nosso caminho, Meu Deus. ressurreição vai vir. Eu creio em nome. Quando obedecemos a Deus, ainda que possa aparecer perdas que perdemos, Aleluia. restituição virá. Eu creio em nome de Jesus. Oh, aleluia! Este é o tempo que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia, aleluia. Aleluias. E o rei diz: imediatamente. Aleluia. Essa palavra é tremenda. Aleluia. Seja feita a restituição, não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. Oh, aleluia. Imediatamente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Seja feita a restituição. Aleluia. Deus é Deus de restituição. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Deus tem ressurreição para nós nesta Eu noite. creio em nome de Jesus. Deus tem restituição para nós nesta Creio em noite. nome de Jesus. Lembra todas as vezes que você ouviu o Senhor. E se você está aqui porque Deus te enviou, se você está aqui porque Deus te pediu, e se você está obedecendo ao Senhor, ressurreição tem. Aleluia. Restituição tem. Glória a Aleluia, Deus. aleluia, aleluia. Aleluia. Lembra de tudo que você já colocou no altar. Pode saber, pode ter certeza nesta noite que a tua oferta está falando. A tua oferta está diante do Senhor. Aleluia. Aleluias. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluias. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Essa é noite de milagres. Aleluia, Jesus. O nosso Deus é um Deus de milagres. Aleluia, Jesus. É um Deus das obras completas. Aleluia, Jesus. Deus é um Deus das obras completas. Glória a Jesus. Aleluia. Seria obra completa aquela mulher ter um filho e perder? Não. Seria obra completa aquela mulher ter um filho e depois viver na mendicância? Não. Deus é um Deus das obras completas. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, Deus completará a obra em sua vida, Deus completará a obra na sua casa, Deus completará a obra no seu ministério. Aleluia, Jesus. Deus completará a obra. Aleluia. Muitas vezes nós olhamos e pensamos, mas o tempo está passando. Não sabemos quanto tempo aquela mulher esperou por aquele filho. Mas o dia dela chegou. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. E Deus completou aquela obra na vida dela. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.